Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre pré-treino, um assunto bem interessante, né? E a ideia principal que eu vou passar para vocês é o seguinte: a gente vai discutir algumas coisas que são associadas ao que acontece durante o treinamento, como é que se dá a mobilização de substrato energético para fornecer energia para o treino. Mas a ideia também que eu quero passar a vocês é de que talvez o nosso pré-treino ele comece imediatamente após o final do treino. E não necessariamente aquela ideia que a gente tem de que a gente tem que comer alguma coisa para na hora do treino ter um bom rendimento, tá? Então eu fiz aqui uma ilustração e a gente vai bater um papo aqui sobre algumas coisas. A gente vai entender o seguinte: aqui no sangue, na nossa corrente sanguínea, nós temos alguns substratos, né? O que é o substrato? É aquela matéria-prima que vai gerar energia. No caso, tem que gerar energia no músculo, que é onde você, de fato, vai efetivar, né, essa geração de energia para o seu treino, né? Então, o que acontece? Você tem aqui alguns substratos, você tem glicose, você tem aminoácidos, tem ácidos graxos livres. Tá? De fato, o principal substrato energético é a glicose. Tá? Ela está aqui no sangue, a gente tem aproximadamente 4 a 6 gramas de glicose circulando. E essa glicose ela precisa entrar no músculo. Na verdade, o fato dela precisar entrar no músculo não é a única condição necessária para gerar energia. E a gente vai entender um pouquinho isso. A gente tem uma reserva energética dentro do músculo que se chama glicogênio. O que seria o glicogênio? O glicogênio é aquela glicose que antes estava na corrente sanguínea, entrou dentro do músculo e ficou armazenada. É a nossa reserva energética muscular, se chama glicogênio muscular. Só que como que isso acontece? Quando a glicose entra dentro do músculo, ela sofre um processo que a gente chama de fosforilação. Para quê? Essa fosforilação é uma maneira que a gente tem de assegurar que a glicose entre no músculo e não mais saia. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que você começa a degradar essa sua reserva energética, você quer que essa glicose fique ali dentro, gere energia no músculo. Perfeito? Então, um conceito interessante é a gente entender que se você for utilizar todo substrato que está dentro do vaso sanguíneo e for entrar aqui dentro do músculo, você vai gastar energia. É óbvio que o saldo é positivo, né? Quando você pega a glicose, bota no músculo, degrada e gera ATP, esse saldo é positivo, mas no início você tem uma perda de energia, você tem um gasto energético. A gente vai entender por que isso é importante ali na frente. E isso é interessante aqui porque quando a gente degrada o nosso glicogênio muscular, essa fosforilação já aconteceu, a gente já gastou esse ATP. Então, na hora do exercício físico, se você tem um glicogênio muscular bacana, ele vai te dar um suporte interessante durante o treino, tá? E você não vai ser tão dependente desse processo que a gente já viu que tem um pedágio, né? Do outro lado aqui, a gente vê que o nosso fígado também participa dessa sustentação de substrato energético na corrente sanguínea. E como que isso acontece? Através também do glicogênio, o glicogênio hepático. Só que o glicogênio hepático, a gente está vendo aqui, né, glicogênio hepático gerando a glicose e a glicose saindo. Bem, aqui isso não aconteceu, né? Mas no glicogênio hepático a gente consegue fazer isso, porque a gente tem uma enzima, que é a glicose 6-fosfatase, que ela é presente no seu fígado, não presente no seu músculo. Então, você consegue degradar a fim de você manter uma glicemia. Tá? Todo esse sistema ele tem uma coordenação, né? No nosso sistema nervoso central, através do nosso sistema nervoso simpático, ele consegue liberar aqui alguns hormônios, perfeito? Então a gente tem cortisol, catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, glucagon, GH, na verdade são mediadores
químicos, né, neurotransmissores, que fazem toda essa mobilização para a gente, né? Então, assim, se a gente for entender o que seria um pré-treino ideal? O pré-treino ideal, a partir desses conceitos, a gente vê que não necessariamente é aquilo que você come imediatamente antes, 1 hora antes, 2 horas antes. Porque aquilo que você come nesse momento, ele ainda vai ter um pedágio metabólico para gerar uma energia. É claro que essa glicemia, ela vai te ajudar, vai te sustentar a partir da degradação do glicogênio hepático, perfeito, que vai para o sangue, que daqui ela entra no músculo. Se isso aqui não estiver muito bem também bem integrado, a gente consegue, a partir de outros substratos, então a gente sabe que a gente consegue fazer a gliconeogênese, que a gente forma nova glicose a partir de substratos não glicídicos, então aminoácido, lactato, glicerol também participam dessa jogada, tá? Então, se a gente for aqui resumir, vamos tirar essa primeira ilustração aqui e mostrar essa segunda. O que seria um pré-treino ideal, pessoal? Um pré-treino ideal, eu cheguei onde eu queria. É baseado num plano alimentar. Sem plano alimentar, não adianta você ir para a academia com alguma refeição, algum suplemento, algum manipulado que você fez para te dar rendimento. Porque, na verdade, muitas das vezes, esses suplementos, pré-treinos, eles são, na verdade, sim, mobilizadores de substratos, eles são, por exemplo, vasodilatadores, como nitrato, né? Então, assim, vamos lá, vamos tentar resumir aqui para te dar uma ideia um pouquinho do que seria um pré-treino. Primeiro, você precisa de um plano alimentar. Para quê? Para ter um glicogênio muscular bem feito para chegar na hora do treino e você ter rendimento. Esse plano alimentar, obviamente, integra os macronutrientes e isso tem que ter carboidrato, inevitavelmente, a gente viu a importância dele na formação do glicogênio muscular, perfeito? Se a gente estiver falando um pouquinho sobre hipertrofia, a gente pode estar usando algumas proteínas e eu destaco o whey protein, tá? Vocês vão perceber que eu não vou estar falando muito especificamente sobre suplementos, tá? Esse vídeo eu quero de fato dar uma ênfase aqui no plano alimentar, o que você faz nas 24 horas antes, nas 48 horas antes, ou seja, o que você faz diariamente para chegar na hora e desempenhar um bom treino. Como exemplo da importância disso, eu posso citar o seguinte: talvez tenha acontecido com você, de você chegar na academia, começar o treino e se sentir mal, né? Dar aquele mal-estar, aquela fraqueza, aquela sensação de frio nas extremidades. O que aconteceu? Muito provavelmente houve ali uma limitação metabólica, perfeito? Porque quando você começa a utilizar o seu glicogênio muscular, chega uma hora que ele, eu não digo nem que ele acaba, tá? Porque a gente tem mecanismos compensatórios, mecanismos até de fadiga, que falam para você, olha, não está dando mais para continuar, você vai ter que parar aqui. Mas muitas das vezes você tem um impedimento metabólico que fez com que você não conseguisse utilizar bem os substratos, ou seja, o seu glicogênio muscular já não devia estar bom, tá? Você não tem uma otimização dos processos de oxidação de gorduras tão eficientes, né? Então, principalmente para quem está começando, e a gente vai começar aí uma fase, né, de que muita gente vai começar a procurar atividade física, é interessante você estabelecer aqui um bom plano alimentar, tá? E aí, obviamente, a presença do nutricionista é fundamental nisso, né? Então, assim, você tem outra forma também de te ajudar, e aí até uma dica, por exemplo, nitrato. A gente sabe que o nitrato está presente na beterraba, em folhas verdes escuras, no cacau. O nitrato é uma fonte, né, de óxido nítrico, que é um vasodilatador. Então ele melhora a perfusão do seu músculo para os nutrientes, né, chegarem e gerarem um bom saldo energético.
Em termos de foco também, você pode estar utilizando a cafeína, né? A cafeína atua bem no seu sistema nervoso central, no mecanismo de fadiga. Então, pessoal, essa foi mais ou menos a ideia que eu queria passar para vocês. Eu não quis aqui realmente me ater a fato de suplemento, isso aí a gente vai fazer daqui para frente em alguns vídeos mais específicos sobre cada um suplemento. A gente tem whey protein, tem creatina, tem bastante coisa que a gente vai conseguir pormenorizar aí com o tempo. Espero que vocês gostem, podem compartilhar o vídeo e até a próxima. Tudo de bom.